Pessoal, bom dia. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos ensinar de que todos nós estamos provisoriamente na condição masculina ou feminina, que estamos em transitoriedade. A condição de estar em relação à organização masculina ou feminina tem uma duração por um período. Quando vamos no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos a respeito de se nós estivermos no mesmo sexo, por exemplo, no masculino ou no feminino, se poderíamos fazer essa opção de evoluirmos nessa condição que estamos transitoriamente colocados. E os espíritos dizem que sim, se bem que, em determinado momento, isso perde a preponderância em relação à evolução, porque vale para a criatura mais consciente a questão da evolução em si, não necessariamente a vestimenta que ela vai se utilizar. O que é muito coerente. Na realidade, a pergunta é, por que será que Jesus então veio como homem e não como mulher? É simples entender. Nós vamos buscar um pouco na história esses aspectos que não se iniciam com ele, no nosso tema. Porém, no assunto universo feminino, nós temos que considerar o fator educacional do que ocorre, por exemplo, há 3.250 anos mais aproximadamente, quando o Filho das Águas, ou seja, Moisés, que exatamente quer dizer isso, ele é recolhido do cestinho, que claro que nós sabemos que é muito simbólico todo esse processo. Quem tiver oportunidade ou curiosidade poderá ler a obra O Faraó Mener-Ptah, que é do Conde Rochester, psicografado pela Vera Krishnanovaya, que é uma russa que psicografou Rochester durante muito tempo. Rochester por si só já é uma lição de vida impressionante, porque ele foi um indivíduo, tem inclusive, se você quiser, um filme com o Johnny Depp a respeito da vida de Rochester. Ele foi um indivíduo devasso, desencarnou alcoólatra e sifilítico, e no plano espiritual é que ele faz uma verdadeira revisão, porque nós sabemos que o processo evolutivo não para. Então ele faz uma verdadeira revisão, da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, que nós encontramos no André Luiz. André Luiz sai do planeta, nós encontramos já na obra Nosso Lar, a primeira da sua autoria, sai do planeta como uma criatura seca, egoísta, etc., e é no plano espiritual. Não é porque é no plano espiritual que ninguém se entusiasme achando que o desencarne muda a condição evolutiva da criatura. A criatura poderá se conscientizar aonde ela se encontre, não necessariamente com as mudanças que ela faça. Sair deste corpo e continuar inconsciente ou consciente, não existe diferença nenhuma e nós não precisamos desencarnar para isso. Basta observar os nossos próprios sonhos. Nós somos criaturas interexistentes. Nós vivenciamos a realidade no estado de vigília no planeta e, quando fazemos o nosso repouso, nós vivenciamos a realidade nossa, que é a de espíritos. Então, passamos pelo planeta. Nós somos espíritos e estamos reencarnados. Reencarne, ele é um processo, ele é uma metodologia, ele é um processo pedagógico que vai existir para nós até o momento que não faça mais sentido, até o momento que nós possamos eliminar isso da nossa frente. Nós vamos reencarnar tantas quantas vezes forem necessárias, porém ele não é fim, ela é meio. Reencarnação é meio, porque nós, como espíritos, nós temos, enquanto reencarnantes, nós temos 3 fatalidades, poderíamos classificar dessa maneira. Uma delas é, você vai desencarnar. Ponto. Não é verdade? Você vai. Morrer é diferente. Morrer é diferente. Morrer é estar mesmo num corpo e ser uma criatura inútil para si mesmo e para a sociedade. É o cadáver que anda. Por isso que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Morrer é diferente. Desencarnar é sair deste corpo, só. E vai reencarnar.
tantas quantas vezes forem necessárias, considerando que reencarnação, como é uma metodologia, como é pedagogia, ela não está ligada à crença, ela não está ligada à religião, ela não está ligada ao processo de aceitação. Ou seja, se eu aceito ou não, eu vou reencarnar, se eu tenho religião ou não, eu vou reencarnar, se eu acredito nela ou não, eu vou reencarnar. Porque reencarnação não é questão de crença, né? É necessidade evolutiva. Então, essas duas fatalidades, vai desencarnar e vai reencarnar, vai acontecer durante este período necessário. E depois tem uma delas que é imutável. Você vai ser feliz. Você será bom. Acabou. Ah, mas eu não quero ser, mas vai. Porque é impossível ir contra a nossa genética, que é de natureza divina. Você pode fazer o que você quiser, você vai ser bom. Isso é fatalidade evolutiva. Vai chegar um determinado momento que a genética é preponderante. Ponto. Como está sendo agora. Não é verdade? Mas, para chegarmos nessa situação, nós temos uma história aí. Naturalmente, nós vamos pegar de Moisés para cá, e indicamos lá o livro O Faraó Meneptah, porque ele vai colocar que Moisés, meio folclórico, nós temos um bebê num cestinho, no rio Nilo, no local onde os maiores crocodilos do mundo vivem lá. Então passa aquele sanduichinho rosado e os crocodilos observando o sanduba, embrulhadinho ainda, né? Já próprio para consumo. Isso é ridículo. Obviamente, nós sabemos que, por exemplo, os escravos, eles eram objetos, então eles eram utilizados não só as escravas, como também os escravos. Eles eram objeto para ser utilizado da maneira que a pessoa bem entendesse. Eram mercadorias. Por exemplo, no Brasil, nós, até o término da escravidão, nós podíamos fazer seguro de vida para o escravo. Para o dono dele, não, porque a vida da criatura, a vida do dono, era de Deus e não tinha valor, mas o escravo era mercadoria, então podia ser segurado. Veja, então, que essa era uma utilização como se utiliza um objeto. Então, muito provavelmente, a possibilidade dele ter sido filho de uma princesa com um escravo hebreu é enorme. E, naturalmente, claro, com todos os cuidados, tanto é que ele acaba sendo cuidado, educado, etc., tratado como um príncipe. Porém, ele vai trabalhar com um povo extremamente primitivo. Imaginemos, o escravo tinha uma relação para com o dono de mercadoria e o animal e o escravo estavam mais ou menos no mesmo patamar. Por vezes o escravo até um pouco abaixo disso. Imagine como é você legislar no meio dessas criaturas. Não é? Porque o Moisés foi um dos grandes legisladores e um dos grandes sanitaristas, né? Que ensinou o indivíduo a comer, lavando as mãos antes de comer, que fez o processo da circuncisão, todos esses aspectos amarrados na religiosidade, por uma questão de lidar com um povo ignorante. Então o indivíduo não tomava banho, e se não cortasse a pele do prepúcio, a possibilidade de transmitir enfermidades era muito grande. Então, se amarrou num processo religioso. Não vem de Moisés, vem antes de Moisés, inclusive. Na Mesopotâmia já se utilizavam do processo da circuncisão. Mas a influência em relação... No Egito se utilizava, e a influência que Moisés vai utilizar para o povo hebreu tem a relação com a religiosidade. Não comer determinados tipos de alimentos, porque a deterioração era muito mais rápida, principalmente considerando o calor do Oriente Médio. E na relação com as leis, quando Moisés começa a implementar as leis, ele traz primeiro um código de conduta moral, chamado os 10 Mandamentos. Porém, o povo era muito rude. Não adiantava gerir uma população muito primitiva só com os 10 mandamentos. Então ele vai agregando situações. Então você não tem o não matarás, mas, no entanto, dependendo da estrutura, você eliminava a criatura. Por exemplo, se os adolescentes estivessem dando muito trabalho para os pais, então os pais poderiam chegar para os anciãos
os chamados anciãos da tribo, e levarem o adolescente até a porta da cidade e o eliminarem a pedradas. Você imagina o que devia ser duro ser adolescente e não ser bonzinho naquela época. Você pegava o seu filho e levava para a porta da cidade, junto com os anciãos, e matava ele a pedradas. Não é? A gente está achando que essa coisa vai muito longe. Recentemente, tivemos contato com uma família árabe e, caso a filha se case, né? Então se casa, tem todo lá o processo dos dotes, etc. Se o marido descobrir que a moça, quer dizer, tomar conhecimento na noite de núpcias que a sua esposa não é virgem, ele pode devolver a moça para os pais. E ele pode devolver sob 2 aspectos. Eu perdi o interesse, ponto, e morreu o assunto. Ou eu perdi o interesse por causa deste assunto. Em caso dele classificar o porquê, o pai pode pegar a filha, levá-la para o deserto, meter-lhe uma bala na cabeça, e a sociedade e a família não o questionam. Vejam, olha como a reencarnação é processo pedagógico, sim ou não? Porque vai se quebrando as estruturas de um machismo, porque a realidade é se nós estamos transitoriamente definidos no macho e na fêmea, significa que as mudanças vão fazendo com que o homem que reencarne hoje comece a ser cada vez mais suscetível aos direitos da mulher. Muito distantes ainda. Em determinados países, muito acentuados, mas a própria ciência há décadas já nos diz, né, já por prova, de que não existe diferença entre o homem e a mulher. A diferença que existe entre o homem e a mulher é política. Em relação à questão evolutiva, nós fomos feitos um para o outro mesmo, em matéria evolutiva. Nós nos complementamos. E, claro, o cérebro desenvolveu-se, evidentemente, na necessidade evolutiva do nosso planeta, o cérebro se desenvolveu com características diferentes para que um se complemente no outro. A mulher tem poder, exemplo simples, já usamos aqui outras vezes, mas vale relembrar. A mulher tem poder de maior percepção, a começar da própria visão, né? Que ela vê 180 graus com muita facilidade. Todos nós vemos, mas ela vê com maior detalhamento. Se ela se interessar pelo cidadão que está aqui, ela consegue ver, inclusive, se o cadarço do sapato dele está desamarrado ou não. Não é fato? É verdade. É verdade. Porque ela consegue estar dentro de um elevador, e se você, homem, entrar dentro do elevador, todas elas falam ao mesmo tempo, todas elas se entendem, elas saem de lá se entendendo e você procura para saber o que você é a partir daquele dia. Porque é fato. Aonde vem isso? Olha o desenvolvimento do cérebro. Na caverna não tinha porta. Predador vem por trás ou pela lateral. Predador não vem pela frente. Então ela tinha que cuidar das crias e tinha que observar por onde poderia vir o predador. Então se estendia a facilidade da observação e, ao mesmo tempo, ela fazia o quê? Falava com as crianças e com as outras mulheres. E você acha que tinha educação suficiente para cada um falar por sua vez? Não, falava todo mundo junto, não é? Dentro daquilo que era possível falar. Então, veja, foi se desenvolvendo as multitarefas. A mulher fala no telefone, cuida do bebê, mexe na panela, não é assim? São as questões das habilidades. O homem não. O homem era caçador. Caçador não fica contando dramas da vida, problemas sentimentais para a pessoa. A mulher fala para... Não, a mulher tem mais facilidade de falar para o homem, eu te amo, do que o homem falar para a mulher. Geralmente, nós homens dizemos assim, mas não basta já o que eu faço? Eu preciso mais de... Não é isso? Não é isso? É bem assim, né?
Mas você quer mais exemplo do que eu já dou? A maneira de me portar? Não é assim. Por quê? Porque era mais fácil, a conversa. O caçador não, o caçador fica de boca calada. Ele não fica dizendo, não, olha, hoje eu vivi um drama, situação, não tem esse papo, porque a caça está ali, não dá para você ficar discutindo, né? Fazer DR, né? Discussão de relacionamento, não dá para você fazer DR. Você tem que ficar. E outra coisa, você fica introspectivo e focado. Quando passa uma mulher, é o caçador. Não, é focado mesmo. Quando a gente vira espírita, a gente começa a usar o 180. Você olha e diz, nossa, mas que perispírito, lembra disso? É só isso. Mas, na realidade, esse processo desse enclausuramento feminino vai ganhar força aqui. Nós estamos dizendo do Oriente Médio para o Ocidente. Se bem que no Oriente também nós encontramos a mulher em situações ainda muito complicadas, mas cada vez menos. A mulher hoje ocupa postos inimagináveis dentro da nossa cultura, seja ela oriental ou ocidental, não é verdade? Inimagináveis. Você encontrar mulher presidente de empresa, presidente de país, isso é uma mudança que a reencarnação forçou. E não tem por onde. Não é? Naturalmente, ele vai colocar dentro das leis morais, que ele vai legislar com aspectos mais rudimentares, para um povo rudimentar, essas condições, quando ele recebe lá as tábuas. Claro que tudo nós temos que fazer considerações que não existem processos milagrosos. Né? Imagina, ele ficou 40 dias lá fazendo a tábua. É simples, né? 40 dias por quê? Porque se você batia, se errava, não dava para pagar, tem que fazer tudo de novo. Imagina, não é tão simples assim. Ele recebe lá os 10 mandamentos, que, aliás, pessoal, nós que falamos muito de reforma íntima, nós espíritas que falamos muito de reforma íntima, se você olhar, é o primeiro código de reforma íntima do mundo. É o primeiro código, ou seja, de reforma íntima para a criatura no mundo. Ele tem os preceitos básicos. Quando Jesus disse, eu não vim para derrogar a lei, eu vim para dar-lhe cumprimento, ele não falava de dar o cumprimento nas leis que estão no Velho Testamento, que regiam o povo hebreu. Quando ele fala, eu não vim para derrogar a lei, ele está falando exatamente deste código, do código moral da relação das criaturas, que tem um pouco de distorção dado o tempo que foi colocado, que nós estamos falando de 3.250 anos atrás, aproximadamente, né? Aonde nós encontramos, então, nessas tábuas, os chamados 10 mandamentos, que trazem lá todos os aspectos, né, desse código de reforma íntima, considerando que nós vamos trabalhar um pouquinho no 10º, que é não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Você gostou ou não? E tem uma versão que fala do jumento, inclusive. Você não vai nem a mulher, nem o gado, nem o jumento e nada do que lhe pertença. Por que isso? Porque, na realidade, a mulher era objeto. A mulher era coisa. Ela não era gente. Não tem nada de coitada. Aí, vocês fizeram conosco depois, é que a gente virou os coitados. Aí ela era coisa, ela era objeto. Então você não cobiçava objeto. Então mulher era objeto. Por isso que não fala do marido. Por isso que não fala do marido, porque se a mulher era objeto, ela não ia cobiçar o marido. Percebeu? O que era. Mas isso vai trazer o quê? Um impacto machista na sociedade gigantesco. Entendeu por que Jesus veio homem? Porque a mulher não tinha a menor expressão. Ela no templo, inclusive, ficava atrás. E aí, conversando com um árabe a respeito disso, ele disse que eles colocam a mulher atrás, porque a mulher na frente pode despertar certos desejos. O problema não é a mulher, sou eu, cara. Não é a mulher o problema, sou eu, não é verdade? Não tem nada a ver essa relação. Olha que relação machista. A mulher não tinha voz ativa nenhuma. Ela nascia, crescia, etc. Ela era preparada para ser
uma esposa, a senhora do lar. Né? E Jesus, lembrávamos há pouco numa aula que nós estávamos, Jesus, Maria, irmã de Lázaro, aquele que é chamado da ressuscitação, que ele era cataléptico, não teve ressuscitação de voltar para o corpo, e na verdade ele tinha catalepsia. Hoje a gente sabe disso, né? Hoje não, já há algumas décadas nós sabemos disso. Mas a Maria, que era irmã do Lázaro, na verdade, tinha interesses em Jesus, pela condição que Jesus se apresentava, né? Um homem belo, óbvio, ele não era bonito, ele devia ser um gato, porque espírito superior, feiura vai para um umbral, não é verdade? Não, mas é fato, feiura vai para um umbral. Na realidade, o espírito superior, a Madre Teresa, o Chico e a irmã Dulce exalavam perfume quando suavam, dada a vibração que a criatura tem, porque a sua vibração, a sua, a minha, a nossa, tem cor, pode ser brilhante ou opaca, tem odor, que pode ser bom ou desagradável. É aquilo que os meus pensamentos mantêm, eu emito isso, e efetivamente isso pode ser registrado, né, pelo odor, pela questão de brilho, etc. Ou não. Imagina, então havia interesse, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, como o pai, então estava inserido no contexto fundamental para um homem na sociedade, cujo ensinamento era: se você não quer ter um filho salteador, ou seja, assaltante, dê-lhe uma profissão. Então estava inserido dentro do contexto da sociedade, quer dizer, Jesus era um bom partido, né, para a mulher que era preparada para isso. Mas isso vai forçar uma situação onde ela é colocada em segundo plano. E olha, é tão forte isso, tão forte, que ele vai resistir à passagem de 1,5 milênio ou um pouco mais, 1.700 anos, porque o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele vai questionar esses aspectos dos absurdos. Nós estamos falando de 1866. Ele vai falar do absurdo dessas questões da mulher ter alma ou não. Porque, na realidade, a alma imortal nas mulheres foi decidida no Concílio de Mâcon, na Gália, que é a antiga Gália, que hoje é a França, no ano de 585, e a vitória de vocês foi por 2 votos. Vocês não tinham alma. E por causa de 2 votos, vocês sempre foram desalmadas, né? E por causa de 2 votos, vocês passaram a ter alma. Em 585 da nossa era. Dá para você imaginar? Nós estamos falando de 1.500 anos atrás apenas, aliás, menos do que 1.500 anos. A mulher não tinha, e quando teve era o demônio, porque vocês nos tentavam. Porque a carne é fraca e a tentativa vinha pelo demônio através da mulher. Veja os absurdos. Não para por aí. Para se ter uma ideia, os escravos índios no Brasil passaram a ter alma só no século XVI, que até então não tinham alma. E quando passaram a ter, era alma de criança. E aí o que acontecia? O adulto tinha que cuidar deles. Olha que fantástico. Pois é, mas olha o interesse. Olha o interesse, né? Então, o adulto tinha que cuidar do índio porque ele tinha alma de criança. Quando o Pero Vaz de Caminha, que escreveu lá para Dom João VI, ele não escreveu só aquela carta, ele escreveu outras cartas também. Aquela ficou mais famosa a respeito do Brasil. Ele vai citar que os índios, eles tinham problemas por vezes para resolver, que eles se espantavam, que os índios davam solução para eles, os portugueses, com uma rapidez e com uma inteligência que impressionava. Então os próprios índios acabavam trazendo soluções para eles, que estavam num lugar completamente primitivo, para os portugueses. Não parou aí. Os escravos no Brasil ficaram sem alma até o século XIX. Só no início do século XIX é que passaram a ser considerados criaturas que tinham almas. Veja o quanto o preconceito, então, foi sendo também assimilado para outras culturas, que não se entendia pura e simplesmente, né? Isso não se deu, claro, só com os nossos irmãos africanos. A escravidão não está na cor da pele, está na atitude do espírito.
a atitude de poder levando para o outro, né? Quem evidentemente é mais forte deveria levar recurso para o mais fraco e não o contrário. Mas dada a questão primitiva da viciação que tivemos em relação a poder, isto ainda vem sendo mantido de uma maneira menos agressiva, mas vem sendo mantido. Isso nada mais é do que o primitivismo do ser diante daquilo que ele tenta, como no processo instintivo, trazer para si mesmo. Você vê isso no cão. Se você tiver 2 ou 3 cães, você pega um ossinho e dá um para cada um. O que é que vai acontecer? O mais forte pega os três ossos primeiro, depois ele até abandona, mas ele vai. Por quê? Porque é uma questão instintiva de autopreservação. Na natureza, o mais forte, sem crueldade nenhuma, o mais forte tem que dar continuidade na raça. O leão, quando vence o outro, ele fica com a leoa ou as leoas que estiverem e mata todos os leõezinhos que foram gerados por aquele. Por que é crueldade? Não, porque instintivamente é o seguinte, se ele é mais forte que o outro, ele tem que passar o gene dele para a prole, uma vez que ele é o mais forte. Então não tem no instinto, não tem crueldade no instinto. O que tem, a própria palavra já diz, é uma inteligência rudimentar que visa a autopreservação. Em nós ainda funciona muito, se bem que a questão da inteligência e da moralidade começa a passar, não é? Começa a ganhar mais força a partir de determinado momento. Bom, esse instinto que nós viemos lá do estágio do reino animal, ele tem o quê? Predominância sobre a fêmea e autopreservação. O que acontece se eu tomo os 2 ossos, são 2 cães, mas eu, num estágio, tomo os 2 ossos, quando eu entro na questão da razão, eu posso levar isso como uma viciação. E passo a tomar do outro aquilo que não me pertence. É um hábito adquirido, que com a moralidade ele vai sendo alterado. Então se você vê, olha como Jesus vem no momento adequado. Quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, logo depois da sua partida, o mundo passou a conhecer o processo da solidariedade e da fraternidade, que foi a construção e a manutenção da Casa do Caminho, que era aquela casinha que ficava no caminho de Jerusalém para Jericó. A partir de Jesus, você tem uma realidade diferenciada no ser humano. A questão da moral começa, guardadas as devidas proporções, começa a imperar, e a questão da relação do macho para a fêmea começa a perder, gradativamente, perder esta sobreposição, ou seja, começa a haver um processo cada vez mais equânime, guardadas as proporções de que 2000 anos não são tão significativos evolutivamente, mas é com ele que começa o processo de libertação e da valorização da mulher, por ser, evidentemente, o espírito que está reencarnando ali. Pouca diferença vai fazer à medida que nós vamos evoluindo. Então, na verdade, nós temos um outro quadro. Ele já começa a nos mostrar o aspecto da mãe, a valorização da mãe, que com Jesus é imprescindível. A valorização que ele dá para os pais e, depois que Maria fica viúva, o cuidado que ele tem com a mãe. Jesus mostra os aspectos do valor da família, e por mais que a gente faça, enquanto nós evoluímos, estivermos num quadro evolutivo da maneira que nós nos encontramos de mais para frente, a família será preponderante e o papel de mãe será insubstituível. Mesmo que nós conquistemos, e já existem estudos a respeito disso feitos no Japão, numa universidade em Tóquio, onde a geração poderá se dar num futuro muito breve. Foi previsão, inclusive, de Chico Xavier, no ano de 1971, no programa Pinga Fogo, da geração ser feita em laboratório. Ou seja, isentando a mulher do sacrifício que é a questão e o risco da questão de ser mãe. Porque isso tem um risco de morte para a mulher. E num futuro muito breve, a geração poderá ser feita em laboratório. Já existem ensaios com cabras feitas essa gestação em laboratório, mas não tem um sucesso ainda considerado razoável para ir para o ser humano. O que vai acontecer é que, à medida que a criatura evolui-se o sentimento.
Sentimento não tem relação de você ter geração. Sentimento tem na questão de que você mais evoluído, mais evoluída, no caso das mães, mais evoluídas nesse aspecto do sentimento. Nesse sentido, não quer dizer que o homem não seja, mas dada a questão da maternidade, esse aspecto ele pode ser colocado de uma maneira que a criatura não tenha necessidade de sair do ventre dela. Tanto é que num zoológico na Alemanha, uma tigresa teve lá os seus filhotinhos e eles morreram todos. Né? Nasceram lá com problemas e morreram todos. E a tigresa, entrou em depressão. Né? O animal entrou em depressão pela relação da perda dos filhotes. Eles pegaram, e uma porca teve uma ninhada, e a porca também morreu. Então eles pegaram os porquinhos, que é alimento do tigre, não é? Aquele coisa fofinha, puseram uma capinha de tigre assim em cima e ela adotou os porcos. O instinto da maternidade não está na geração efetiva, ela está no espírito. Ela está no espírito. E amar não é uma questão de corpo físico, amar é uma questão de espírito. Você ama como espírito, tanto é que você sai deste corpo e continua amando as criaturas. Não é verdade? Você não perde o amor que você tem pelas criaturas porque você está dentro ou fora da sua vestimenta. Então, isso vai acabar sendo, para a mulher, vai colocá-la em menor risco. Claro, no momento em que o sentimento estiver mais entendido, mais solidificado no próprio espírito que estará envergando a vestimenta feminina. Esse amar ao próximo como a nós mesmos será mais ou menos o seguinte. Quem é mãe aqui? Nossa, tem mãe aqui? Você também é mãe? Que coisa, é a natureza impressionante, né? Não é seu nome? Temos um rapaz que é mãe. Mas o fato é, a gente vai amar o próximo como a nós mesmos no dia que você, mamãe, amar o filho da vizinha com a mesma intensidade que você ama o seu. Enquanto não for assim, nós somos egoístas. Não é verdade? É meu. Não é isso? Ainda é. Não tem problema nenhum. Ainda é fase muito instintiva. É meu. É minha. Não é? Se houver um problema de risco de morte, onde uma criatura vá agredir o seu filho, você se coloca na frente, sim ou não? E do filho da vizinha? Você viu como é o amar a próximo como a si mesmo? Então, a gente chegando... Hã? Pai negocia, sempre negocia. A mãe dá vida pelo filho, o pai negocia. Aí o fato é... porque a gente não sente igual. Evolutivamente, a gente não sente igual. Não... Podemos ter sido mãe, poderemos ser mãe, mas nós não sentimos igual vocês. Mas o pai não tem esse instinto de proteção? Tem, mas não se desenvolveu, na mesma intensidade ainda no nosso planeta por enquanto. Ainda não tem, se bem que tem muitos pais que são verdadeiras mães, mas ainda não se desenvolveu a ponto de você ter este equilíbrio, este equilíbrio masculino-feminino de uma maneira que seja natural, ou seja, que a gente tenha de fato igualdade perante Deus. Nós não somos iguais uns para os outros, nós somos semelhantes, não é? Mas a igualdade perante Deus, esta naturalidade ainda não se desenvolveu plenamente. Por isso que a mulher, mesmo assim no mercado de trabalho, ainda tem um percentual que chega a ser de 30% a 40% menor do que o homem, independente da sua capacidade. Na realidade, esse processo ele está, vamos colocar, ele está em improvement, a coisa está indo a caminho e vai acontecer, claro, é o óbvio, porque esta questão evolutiva ela vai se dar em determinado momento. Porém, por que a gente acha as discrepâncias no planeta? Nós contamos um episódio aqui de uma família árabe. Por que a gente acha essas discrepâncias? Não é? A criatura muito machista, por exemplo, pode ter uma experiência de acordo com a sua necessidade.
não é só ser mulher, reencarnar mulher. Por vezes é mais do que isso. É reencarnar mulher, dado o nível de preconceito que eu possa ter em relação à mulher, eu posso reencarnar num corpo feminino, ainda em condições de primitivismo ao ser tratada. Como a gente vê em determinadas populações, que não é só ser mulher, é ainda tratada de uma maneira totalmente desrespeitosa, onde não pode sequer mostrar o rosto, né? E coisas do gênero ou piores que isso. Mas, enfim, esta situação ainda se dá pela condição evolutiva. Vai chegar um determinado... E, claro, como dissemos, como nós somos semelhantes, no planeta, na coletividade, não vai evoluir desta forma, todos no mesmo patamar, pela questão de semelhança. Então você tem essas diferenças na família, na sociedade e no planeta de uma maneira geral. Então você encontra essas diferenças em sociedades. Até porque é respeitado o livre-arbítrio. Não quer dizer que a criatura que esteja numa condição que para nós aparentemente seja inferior, que eles sejam inferiores. Eles podem ter desenvolvido determinados aspectos que nossa sociedade ainda não desenvolveu. O contrário também é verdadeiro, tá certo? O contrário também é verdadeiro. A gente tem que considerar que cada um de nós tem uma experiência diferente, tanto individual quanto coletiva. Mas Jesus é que quebra todas as estruturas do preconceito e seus ensinamentos, que não são religião, porque evangelho não é religião, evangelho é um código, de fato, de iluminação da criatura, é um roteiro de iluminação. Nós precisamos ainda de religião como alavanca, mas se nós formos considerar, evangelho do Cristo não é religião. Ele tem um roteiro educacional ali, ele é educação pura. A educação dele está na relação da criatura para com o Criador e da criatura para com a criatura. Ou seja, reencarnamos, a estrutura dele está dentro da reencarnação. A estrutura do Evangelho, o ponto central do Evangelho está dentro do processo reencarnatório. Nós reencarnamos não é para pagar, não é para sofrer. Quem quiser, faça bom proveito dessas duas hipóteses, mas não é real. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. Evangelho é um código educacional que nos estimula a exercitar relacionamento. Relacionar-se bem. Com quem? Com Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Isso não é relacionamento? Total. Só que eu não sei racionalmente quem é Deus, o que é Deus. Racionalmente eu não sei. Nós classificamos Deus, mas nós não sabemos racionalmente, não é fato? O que é racionalmente Deus? A gente não sabe, a gente consegue classificá-lo, mas não racionalizá-lo. Então Jesus vai e coloca o amar ao próximo como a si mesmo. O que é? Relacionamento. Está inserido no núcleo da reencarnação. Reencarnação e evangelho, se nós olharmos, é a mesma coisa, é uma metodologia educacional, aonde então Jesus vai mostrar, a começar com a questão da mãe, e vai mostrar nas mais diversas maneiras aonde o preconceito surgiu, e ele vai questionar a questão do preconceito. Esse é um dos maiores exemplos, né? Aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. E disse que tinha um cidadão que, de repente, a mulher tomou um paralelepípedo na testa, e Jesus virou e disse: você nunca errou? De se dar essa distância? Nunca. Brasileiro sempre é criativo. Brasileiro sempre é. Eu vi essa aí esses dias. Brasileiro sempre é criativo. Aí o fato... a realidade é que, tirando a piadinha de lado, né, botando a piadinha de lado, a realidade é que é uma quebra de paradigma, porque é uma quebra de paradigma e cumprimento da lei. A lei mandava que o adultério fosse lapidado, o adúltero fosse lapidado em praça pública. Significava os dois, porque ninguém adultera sozinho, né? É incapaz de adulterar. Bom, você pode adulterar os seus conceitos, mas nesse particular ninguém adultera sozinho. Eram os dois, mas o machismo preponderante expunha a mulher à condição ridícula que se colocava, e ele pergunta: se você não tiver problema nenhum, que você lance a primeira pedra. Não é fato?
Quando você aponta o dedo para uma pessoa, preste atenção, porque tem 3 voltados para você. Não é verdade? Até porque a gente projeta no outro aquilo que a gente gosta ou desgosta em nós, seja isso consciente ou inconscientemente. O outro nada mais é do que projeção nossa, consciente ou inconsciente, daquilo que a gente gosta ou desgosta em nós mesmos. Enquanto a gente não se conhecer, a gente projeta no outro aquilo que gosta ou desgosta. Quando a gente se conhecer, o outro será de fato nosso irmão. Vai demorar um pouquinho, mas que será realidade, será. É tão fantástico que ele vai, né, sentir, isso é muito importante, ele vai sentir na sua vibração a necessidade daquela que estava em situação difícil e que toca na ponta do manto dele, porque ela tinha um problema considerado na época de fluxo sanguíneo, que nada mais era do que menstruação descontrolada e com hemorragia durante o mês todo praticamente, e ela toca no manto dele, e ele diz: quem é que tocou em mim? E os apóstolos dizem: mas Senhor, é uma multidão, todos estão tocando em mim e no Senhor. Ele disse: não, mas quem me tocaram em mim de maneira diferente. Ou seja, era uma mulher com todo o respeito dele em relação à questão de valorização da própria criatura. E foi exatamente as mulheres que ficaram com ele quando ele foi crucificado, considerando que os apóstolos, apavorados com a situação de serem colocados como cúmplices de coisa que não aconteceu absolutamente nada, porque Jesus ele não foi julgado, ele foi condenado. O que houve com Jesus, houve uma condenação. Jesus era a pedra no sapato que ninguém tinha, era a pedra na sandália das criaturas, porque ninguém usava sapato. Ali era o problema feito, materializado. Ele quebrava o status quo, ele quebrava os paradigmas, ele mudava a questão dos valores. Ele tratava a mulher como uma criatura igual, ele tratava o servo como uma criatura igual ao Senhor. Ele quebrava toda a estrutura de poder viciado que existia. Ele colocava as pessoas em pé de igualdade perante Deus. Semelhança sim, mas igualdade perante o Criador. Isso era um problema, porque estava desestruturaria completamente o processo de interesse das criaturas, onde meia dúzia vivia, e vivia porque mantinha o poder, e o restante sobrevivia. Tanto é que a realidade se inverte, inclusive, nesse aspecto. Se nós temos hoje 7 bilhões de criaturas no mundo, um pouco mais, e hoje nós temos 1 bilhão de criaturas que vivem na linha da miséria. Considerando a proporcionalidade da época de Jesus, seria exatamente o contrário. Se tivéssemos na mesma proporção e colocando os números atuais, nós teríamos 6 bilhões vivendo na linha da miséria e 1 bilhão que conseguiria viver, não tentar sobreviver. E, na realidade, no momento supremo, que há o medo, o Pedro nega Jesus, por quê? Porque ele tinha medo, como qualquer um de nós, são criaturas igual a nós. Mas, no entanto, ao se conhecer e a se superar, quando desencarna em Roma, eles vão crucificar Pedro, ele diz: eu não tenho a moral e eu não tenho a honra de morrer como meu mestre. Vocês vão me crucificar, não tem problema ser crucificado, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não tenho a capacidade de ficar de cabeça do jeito que Jesus foi crucificado na mesma posição. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas na realidade quem fica com ele é a mãe, né, e a Maria que fica ao seu lado. E para quem que ele vai aparecer? Exatamente para uma criatura que era desvalorizada perante a sociedade quando ele se materializa, porque o corpo... Não houve um processo, a ressurreição não é, e os judeus que estudavam a ressurreição, poucos entendiam o processo, mas os que entendiam o processo entendiam como reencarnação, mas a terminologia não existia. Então ressuscitar não era voltar para o cadáver, era voltar em um novo corpo, porque Jesus pergunta para os apóstolos: o que dizem o povo a meu respeito, ou a respeito do Filho do Homem? Eles dizem, uns dizem que você é Elias,
outro que você é um dos profetas do Velho Testamento que ressuscitou. Ora, como é que poderia ter ressuscitado se Jesus era um corpo novo? Não, o corpo de Jesus era novo. Então, como é que poderia ser voltar ao cadáver? Eles entendiam, os que entendiam, uma parcela pequena da população entendia que o processo de ressuscitar não era voltar para o cadáver, e sim voltar para um novo corpo, era um processo reencarnatório. E ele diz, não, na verdade, Elias já veio, porque ele se referia ao primo dele, que era o João Batista, que era o Elias reencarnado. O João que batizava era primo do Jesus e era o profeta Elias que havia reencarnado. E ele fala da reencarnação. Nos poucos trechos que sobraram no Velho Testamento, ele toca na reencarnação, porque muita coisa foi suprimida em 2 concílios. Em 335 e depois em 553, que suprimiram com a reencarnação e retiraram as informações da reencarnação do Novo Testamento. Mas quando ele se materializa, para Maria, chamada de Magdala, que era uma criatura da cidade de Magdala, que era uma criatura considerada em pecado, porque ela tinha desvios sexuais até conhecer Jesus. E aí, quando ela conhece Jesus, ela se torna, e é interessante notar que alguns apóstolos, segundo historiadores, tinham ciúmes dela, porque ela era uma das criaturas, ou a criatura que mais entendia, que maior profundidade tinha diante dos ensinamentos de Jesus. Era uma das criaturas mais espiritualizadas. É uma beleza isso para todos nós, não é uma beleza? Porque não importa aquilo que você fez, e sim o que você é. Não é verdade? Porque se fosse importar tudo aquilo que a gente fez, como é que a gente ficaria agora? Não é verdade? Para Deus, não importa, por exemplo, para a consciência da criatura, não importa o que você foi, e sim o que você fez. Olha que coisa interessante. Não importa qual é a sua orientação sexual, importa o que você fez. Não é fantástico? Eu posso reencarnar como homem e ser um devasso. Posso ou não posso? Posso. Posso reencarnar como uma mulher e também ser. Posso ter uma orientação sexual diferenciada do masculino e do feminino e receber uma dose de preconceito exagerado. O ponto é o que é que eu fiz e não é? Na verdade, aquilo que eu fui. Isso é justiça. Isso é justiça. O que ela fez estava no passado. O importante é o que ela era naquele momento. E ele vai aparecer para uma mulher, inicialmente. Até porque os homens não conseguiam ter a sensibilidade, os apóstolos no primeiro momento, não conseguiam alcançar a sensibilidade de que aquilo que ele havia dito de fato era verdade. Tanto é que o Tomé duvida e ele diz, mete o dedo aqui na minha chaga. Que segundo diz, o Tomé meteu o dedo, e ele não podia estar ressuscitado, porque senão ele já teria morrido de novo por hemorragia, porque o cravo varava aqui, não é verdade? Então, se varasse aqui, evidentemente ele arrebentava com todo o processo dos tendões, além de não mexer as mãos, né, ele já teria morrido por hemorragia. Então, na verdade, se mostra a questão do corpo dele ser um corpo utilizado de ectoplasmia para se fazer visível. É uma aparição tangível. Muita gente já pode ter, se não assistiu nenhuma sessão, já deve ter visto em fotos espíritos que se mostram vulgarmente conhecidos como materializados ou cuja denominação é aparição tangível, podendo ser tocado, dependendo da condição desse espírito e da possibilidade de ectoplasma que o médium exala, podendo ser tocado, inclusive, nos casos das experiências de William Crookes com a médium Florence Cook e o espírito materializado de Kate King, tem um determinado momento que um médico mede a pulsação no espírito materializado, que pode ser do próprio perispírito daquela criatura, como pode ser da médium, porque o material fornecido é pela médium. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai acabar nos trazendo a beleza do processo
da reencarnação, ou seja, a beleza de se estar na condição de mulher e na condição de mãe, mostrando a reencarnação no capítulo 13º de Sigismundo, onde eles fazem uma redução do perispírito de Sigismundo e há um processo no corpo físico da assimilação do espermatozoide pelo óvulo que se dá de matéria, que se dá magneticamente, ou seja, o óvulo atrai magneticamente o espermatozoide adequado para o corpo do indivíduo, para as suas provas, as suas experiências na existência. Então, cada um de nós tem o corpo que merece. Ele pode ser malhadinho, etc., né? Cuidar da vida, mas cada um tem a condição biológica que necessita, porque isso acontece de maneira magnética, onde há a assimilação, exatamente, o espírito atrai para si exatamente aquilo que precisa, a começar do corpo, da condição do corpo físico. Então a vibração, ou seja, o magnetismo do encarnante vai atrair o espermatozoide que seja o melhor, que esteja dentro de um processo que ele vai precisar em relação à sua organização fisiológica. Mostra essa beleza, mas mostra mais, que a condição da maternidade não começa no plano físico, e sim no plano espiritual. Que já dissemos aqui anteriormente, demos essa informação, que os nossos irmãos italianos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, que se deu de 39 a 45, cientistas italianos mediram com espectrômetro as moças que estavam ovulando, daquelas que seriam de fato mães. Ou seja, não basta ovular, segundo se constatou na época. Se não existe, e aí se registrava por esses espectrômetros, se não existe um campo vibracional que envolva esta moça, ela não será mãe, mesmo que esteja ovulando. Aquelas que estavam ovulando, que esse campo vibracional as envolvia, que eles chamaram de campo de vida, essas engravidavam. Significa dizer o seguinte: eles detectaram o espírito ao redor da criatura, que se dá um processo antes de ser mãe. Querem ver? Quem é que sonhou com o filho antes de ficar grávida? Aí. Porque é natural. O contato se dá antes, a gravidez, efetivamente, como a gente entende, ela vai começar antes entre os espíritos, ou seja, a mãe. E a questão da mãe é uma coisa tão fantástica que ela vai além disso. A doação passa além da questão fisiológica do ser. Quando Sigismundo vai reencarnar, ou qualquer um de nós reencarnou, aquilo que nós assimilamos pelo período no plano espiritual, que nós assimilamos pela alimentação lá, pela condição de vida lá, o que nós assimilamos, as energias que nós assimilamos, ou seja, a matéria que nós assimilamos, há necessidade de se desvencilhar de parte dela. Nós estamos falando de perispírito. Você encontra essa informação aí nesta obra Missionários da Luz. Nós vamos nos desvencilhar de parte dela, uma espécie de desencarne lá. Ao fazer isso, quando nós nos aproximamos e o processo da reencarnação vai ser iniciado com a futura mãe, nós não só recebemos a condição do corpo físico, como nós também nos desprendemos de determinada parte dessa materialidade do perispírito, que a mãe, no processo da reencarnação, acaba então também nos cedendo do perispírito dela, matéria perispirítica para o perispírito do reencarnante. É uma doação que está acima do corpo. Tem que se amar muito, mesmo que não se tenha consciência daquilo que se esteja fazendo. Não é verdade? Tem que se ter muito amor para se chegar a uma situação dessa. E André Luiz diz que o coroamento do processo reencarnatório é no momento que a criança é aproximada, né? Nós estamos falando de todo mundo desdobrado lá no plano espiritual, é aproximada da mãe a uma verdadeira coroa de luz que vem do infinito para envolver-lhe, dada a importância
da maternidade para a criatura que está na proposta do sexo feminino, sendo depois abraçados, recebidos não só pela mãe, que o assimila energeticamente, ou seja, faz a ligação energética para depois engravidar em relação ao corpo físico. Para antes mesmo de haver a copulação, ela já está a rigor, não é para a gente ficar mais claro, apenas para ficar mais claro, ela já tem uma gravidez, não é? Ela tem uma gravidez espiritual para depois poder concretizar no plano físico. E aí a gente trouxe essa figura aqui, não porque ele seja mãe, porque na realidade nós trouxemos essa figura porque há uma música em homenagem às mulheres que foi feita em cima da versão de uma música do Elvis Presley em 1972. Teve um cidadão que pegou a música dele, traduziu para o português, e todo mundo está dizendo que a música é deste cidadão brasileiro. Mas não é. Esta música é de 1972, desse cidadão aqui. Que uma brasileira, em homenagem às mulheres, ela acabou fazendo uma versão sobre a música do compositor original, e nós trouxemos um pedacinho da música, que você vai lembrar de quem a gente está falando, e em seguida a música que essa compositora faz, uma versão da letra em homenagem às mulheres. Essa é... Apaga a luz aqui para mim, por favor. Veja que é de 1972. Aumenta um pouquinho o som. Já ouviu essa música recentemente, não? Because I don't know to be without you, and the mighty little liars who calls you to say this love you. Disguise me. Esse cara sou eu. E aí, a versão da compositora brasileira em relação à mesma... Aquela que é tua força e firmeza, que sempre sonhou ser uma princesa, ou a bailarina suave e segura, eterna menina, encanto e ternura, vive mil emoções num só dia, adora a poesia, essa mulher sou eu. Aquela que nunca se esquece das datas, que guarda lembranças, bilhetes e cartas, que sente ciúme das suas amigas, e quando carente provoca uma briga, mas provoca também teus desejos, te cobre de beijos, essa mulher sou eu. Aquela que sabe entender os teus medos, te faz um carinho, guarda os teus segredos, que é mestre na arte da diplomacia, e com um sorriso ilumina o teu dia, que é serena, sincera, sensível, irresistível, essa mulher sou eu.
tua mulher, tua companheira. E tudo que eu desejo é me sentir amada, ser tua parceira, amiga e namorada. Essa mulher sou eu. Aquela que vibra com tuas vitórias e quer fazer parte sempre da tua história. Aquela que pensa com o coração, que vive intensamente sua paixão e que se recompõe do cansaço deitando em teus braços. Essa mulher sou eu. Essa mulher sou eu. Qualquer identificação é mera coincidência. Muito bem. E para vocês, meninas que são umas verdadeiras feras, no seu dia depois de uma semana, nós deixamos os nossos parabéns.